Oi, galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim, saudades de vocês. Sejam bem-vindos ao nosso canal Uma Energia. A gente vai ter alguns barulhinhos aí, mas acontece. Bora lá. Esse é o Enem de 2024, primeira aplicação, caderno amarelo. E agora, gente, a frase dele é: todos têm um ideal, o meu é gostar de ler. Beleza, vamos agora para as questões do Enem de 2024, né, primeira aplicação, de biologia, tá? De ciência da natureza. Agora a gente vai para a questão 91. A questão 91, ela descreve o seguinte, ó. O esquema representa um experimento feito com células do protozoário Amoeba proteus, né? Nele, um grupo de células foi tratado com a droga citocalacina B, enquanto outro grupo não foi tratado, servindo como controle. O formato e movimento das células tratadas foram comprometidos. Então, a gente tem esse desenho e ele descreve que esse formato e o movimento dessas células tratadas que eles foram comprometidos, tá? Aí a pergunta, o principal, né, que é o comando da questão. Qual que é o principal, que é o comando da questão? Seria o quê? Qual componente celular foi afetado pela droga utilizada no experimento? Então, a gente tem A, os vacúolos, B, as mitocôndrias, C, C, os microfilamentos, D, material genético, ou E, membrana plasmática. Bom, gente, pause o vídeo, tentem fazer vocês também, bora ver se vocês vão acertar, ok? Galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer. Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra C, vocês acertaram. Vai se tratar aqui de microfilamentos, tá? Então, a letra C. Por quê? Gente, vamos analisar a questão, né? Ela descreve pra gente do esquema, né, que representa o experimento feito, né, com as células do protozoário Amoeba proteus, né? Tá, que um grupo de células foi tratado com a droga citocalacina B. Então, é importante guardar o nome do medicamento, dessa droga, né, ó. Enquanto o do grupo não foi tratado, tá? Servindo de controle. Se a gente for analisar, então, ó, a gente tem aqui o grupo de controle e a gente tem aqui a ameba tratada com esse tipo de droga. Reparem que aqui não causou tanta alteração e aqui causou uma alteração. Então, isso é importante. Por que que é a letra C? Vamos por partes. Ó, essa droga, ela atua nos microfilamentos. Por que que a resposta é a C? Ela vai inibir a polimerização da quitina, tá? Isso é algo importante. Gente, vamos lá. Por que que não são as outras? Por que que não é a letra A, tá? Eles estão ligados a armazenamento de substâncias. Por esse motivo, tá? Regulação osmótica, tá? Que mais? Tem aí, né, digestão, excreção, ou seja, eles não estão ligados a essa questão aqui do microfilamento, tá? Então, eles não vão estar ligados à questão do formato ameboide, né? Da questão aí da ameba tratada, por esse motivo. Mitocôndrias, tá, gente? Não é mitocôndrias, apesar do Enem gostar muito de questões da mitocôndria, que é fonte de energia, não. A substância que é a citocalacina B, ela não vai afetar a ATP. Então, cuidado. Material genético, que é o DNA, também não, e nem membrana plasmática. Que é material genético, não, ela não afeta o DNA, tá? Membrana plasmática que tá ligada lá ao citoesqueleto, enfim, não é. A C, por que que é a C, tá? Esses microfilamentos de actina são exatamente o que vai fazer aí esse processo, que estão ligadas à questão da ameba, né? E que tem muita ligação direta com essa citocina, ela vai se ligar aí. Então, tem muito a ver com esses microfilamentos, tá? Tanto é que, ó, o grupo de controle, reparem que foi diferente, né, a segunda imagem. Enfim, o que tá ligado a essa ameba, a esse tipo de droga, é exatamente os microfilamentos, tá bom? Por isso que vai ser aí, o que vai afetar, tá? Ela vai afetar qual componente celular? Exatamente os microfilamentos, tá bom? Por esse motivo aí, a alternativa correta é a letra C, tá bom? Essa questão, ela é de... Perdão, citologia, né? Biologia e citologia, enfim. Então vamos lá, né? Vamos para a próxima. Galerinha, tem questões aqui de química, mas como o canal aqui a gente faz de biologia, tá? Vocês podem pegar e ir fazendo também, né? Vamos agora para a questão
que também caiu no Enem do ano passado, que eram as pererecas assobiadoras, tá? Que tiraram o sono de moradores do Brooklyn, né? Então vamos lá, gente. Aconteceu um pequeno erro de gravação aqui, mas bora. Moradores do Brooklyn, né? Bairro de São Paulo, perdem o sono com um som alto, constante e estridente. O barulho é causado por anfíbios anuros trazidos do Caribe. Uma espécie de... A fotinho delas aí. Eleuterodactylus johnstonei. Enfim, as bichinhas aí, ó. Vamos lá, vamos pra questão. Ai. Mas esse nome científico imenso, né? Eleuterodactylus johnstonei, que tem um tamanho um pouco maior do que um grão de feijão e que encontraram na capital um ambiente favorável. Gente, eu tô rindo dessa questão porque teve vários memes no Twitter sobre ela. Enfim, que encontraram na capital um ambiente favorável. Cientistas foram até o local e encontraram esses animais nos jardins das casas. Enfim, ao emitirem o som estridente, esses anfíbios o quê? A. Indicam que estão fora do seu habitat natural. B. Alertam para a presença de poluição urbana. C. Sinaliza a existência de superpopulação. D. Direcionam insetos para sua alimentação. Ou E. Atraem fêmeas para o acasalamento. Pausem o vídeo, tentem fazer vocês também. Bora ver se vocês vão acertar, belezinha? Pausaram o vídeo, tentaram fazer. Bom, se vocês marcaram a letra E, vocês acertaram, tá? Esse barulho todo é porque elas atraem as fêmeas para o acasalamento, tá bom? Enfim, não é que indicam que estão fora. Claro que elas estão fora do seu ambiente natural, né? Imagina, você que mora em São Paulo, os moradores de São Paulo, não precisa nem de despertador, né? Acordar aí com barulho aí dos eleuterobactylus, enfim, né, das pererecas assobiadoras aí, né, enfim, serem acordados aí por elas, né, atrapalhar o sono de muita gente, enfim. O som estridente desses anfíbios, tá, gente? A gente tá brincando aqui, mas é exatamente para atrair as fêmeas pro acasalamento, tá? Então, indicam que estão fora. Não é indicar, claro, elas estão sim fora do seu habitat natural, né? Porque elas estão no bairro de São Paulo. Enfim, tá incomodando os moradores, né? Com barulho, né? E são anouros trazidos do Caribe, tá? Uma espécie aí, enfim. Mas a questão não é a, tá? Alertam para a presença de poluição urbana? Não, né? Assim, as cidades têm muita poluição, mas não é essa questão da questão. Sinaliza a existência de superpopulação? Se tem bastante, pode ser que sim, né? Mas não é essa questão. Direcionam insetos também, nada a ver, a questão de alimentação. E sim, gente, tá? Elas fazem esse barulho aí, que inclusive incomodaram os moradores, né? Porque não é algo comum, né, de se encontrar. Que os cientistas eles tiveram que ir até o local e encontrar esses animais no jardim das casas. Imagina se você é acordado de madrugada ou por um despertador por uma perereca assobiadora. Enfim, mas esse barulho que elas fazem são para atrair as fêmeas para o acasalamento, tá? Esse tipo de espécie. Por isso que eles emitem aí esses barulhos, né? Enfim, e acabam acordando os moradores da cidade também, tá bom? Mas aqui o objetivo da questão a letra E é algo comum para esse tipo de espécie, tá bom? Bom, gente, vamos agora deixa eu ver aqui, para a próxima questão. Então, vamos lá, galerinha. Vamos agora para a questão 97, né? A questão 97, ela descreve o seguinte, ó. Utilizando-se um mesmo meio nutritivo, 3 gêneros bacterianos diferentes foram submetidos ao cultivo em tubos de ensaio. Após certo período, o crescimento da cultura bacteriana em condições físico-químicas ideais, observou-se o padrão de distribuição das células, representadas por pontos na figura ao longo dos tubos. Era diferente em cada um dos casos. Então, seguinte, a gente tem 3 tubos, né? Então tá, e pergunta a seguinte, em relação ao metabolismo energético, os micro-organismos presentes no tubo 1, 2 e 3 são classificados respectivamente como o quê? Então,
anaeróbio facultativo, então a gente tem o tubo 1, o 2 e o 3. E a questão, ela quer saber, o comando da questão, é em relação ao metabolismo energético, os micro-organismos, né, que estão presentes nos tubos 1, 2 e 3, eles são classificados respectivamente, ou seja, em ordem, como o quê? Então, vai lembrar da situação também, os mesmos, utilizando-se de um mesmo meio nutritivo, 3 gêneros bacterianos diferentes, foram submetidos ao cultivo, tá? Observou os padrões de enfim. Anaeróbio facultativo, anaeróbio estrito e anaeróbio estrito. B, anaeróbio facultativo, aeróbio estrito e anaeróbio estrito. C, aeróbio estrito, anaeróbio estrito e anaeróbio facultativo. D, anaeróbio estrito, aeróbio estrito e anaeróbio facultativo, ou aeróbio estrito, anaeróbio facultativo e anaeróbio estrito. Pausem o vídeo, tenta fazer vocês também, bora ver se vocês vão acertar, ok? Galerinha, pausaram o vídeo e tentaram fazer. Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra C, vocês acertaram, tá bom? Gente, uma coisa para vocês não esquecerem, tá? Olha que legal, interessante. Então, é a letra C, tá? Perdão, eu tive que pausar aqui. Enfim, é a letra C. Gente, uma coisa para vocês não esquecerem, tá? É legal porque aqui tem a figurinha, né? Enfim, a imagem representando as coisas aqui pra gente entender melhor. Nesse caso, mesmo que você não fosse um expert em biologia, em bioquímica, nas questões celulares, das bactérias, enfim... Uma coisa para vocês não esquecerem, para quem confunde um pouquinho esse termo, toda vez que se trata de anaeróbio, algo anaeróbio, vamos para aeróbio primeiro, aeróbio, ar. Reparem aqui, aero. Aí você lembra, né, de avião, né, da aeromoça, enfim, ar. Aero, lembra de ar? Toda vez que aparecer o termo aero, aero, lembre-se de ar, que tem a ver com ar, bactérias com ar, ou seja, aquelas que precisam de ar para poder, né, sobreviverem, se desenvolverem. E ana significa que não precisam de oxigênio, que elas se desenvolvem sem a presença do oxigênio, tá bom? Ficou claro? Para ficar mais fácil para vocês. Então, gravem essa palavrinha, Quando você ouvir aero, significa que precisam de ar, ou seja, precisam de oxigênio, né? Aquelas bactérias, aqueles seres que precisam de oxigênio para sobreviver. E ana, aqui no caso, né? Anaeróbio, né? Que não precisam. Não, tá? Que não precisam de oxigênio, não precisam de ar. Ou seja, aqui na questão... Gente, isso é só um bizu, tá? Só um macete pra vocês entenderem, pra ficar mais fácil. Porque que é a letra C, vamos lá. Aqui, a gente tem, pelo desenho, tá? Como é que a gente vai saber? Pelo desenho. Em relação aos tubos. Reparem que no tubo 1, o que aconteceu aqui? Gente, essas manchinhas aqui são as bactérias, tá? Cultura bacteriana em condições fisicoquímicas. Então, a gente tem aqui nesse tubinho... Aqui na superfíciezinha, as bactérias. Gente, reparem as que tá aqui embaixo. Aqui é ar, certo? Por fora aqui, né? Gente, tá uma bagunça esse desenho, mas enfim. Por fora aqui é ar, certo? As que estão aqui, na beiradinha, elas estão em cima. O que a gente pode inferir? Que elas estão buscando ar, né? Então, por que aqui... A primeira A1 vai ser aeróbio estrito. Por quê? Porque elas se desenvolveram, olha só, elas se desenvolveram, deixa eu colocar aqui, que fica mais fácil. Elas se desenvolveram aqui em cima, na superfície. O que a gente pode deduzir, mesmo que a gente não entendesse nada de biologia? Que elas estão aqui em cima porque elas estão buscando o ar. Um exemplo bobo, mas que realmente não é bobo, que faz sentido. Nós, seres humanos, nós não respiramos debaixo d'água, certo?
A gente não tem que flutuar quando, por exemplo, o nadador, ele tá nadando, ele não tem que ir pra superfície pra respirar, pra poder pegar o ar impulso? Olha só, as bactérias estão na superfície. O que a gente pode deduzir aqui? Que elas estão buscando o quê? Oxigênio, ar. Então, elas estão na superfície. Ao contrário da A2. A A2, ó, em momento nenhum a gente vê o quê? Elas em cima, elas estão embaixo. O que a gente pode inferir? Que são bactérias o quê? Anaeróbicas. É algo anaeróbio estrito. Por quê? Porque elas não precisam estar lá em cima, como é no caso da A1, para poder respirar, para poder se desenvolverem. Entendeu a diferença? Por que não é aeróbio facultativo? Porque elas estão em cima na A1 e não embaixo. Tá? Então, aqui de cara você já descarta a A e a B, tá? E também a D. Também a D. Tá. Aqui no caso, aí ficarem em dúvida entre a resposta correta é a C, tá? Por que ficaria em dúvida entre a C e a E? Vamos ver aqui por que não é as outras. De cara, então a gente já pode deduzir o quê? As que estão aqui em cima, como no caso da 1, precisam de ar, ou seja, estão em cima. Então elas são o quê? Aeróbio estrito, né? Por quê? Porque elas precisam de oxigênio. Diferente da 2, que está lá embaixo, ou seja, não precisam de oxigênio. Então, elas seriam, por consequente, o quê? Anaeróbio, tá? Gente, aí é que tá a diferença da C com a E. Facultativo, tá? Olha só que interessante. Quando diz algo, isso é facultativo, um feriado facultativo na cidade, por exemplo. Algo opcional, é algo opcional, que não é obrigatório, tá? Então, aqui no caso, por que não é aeróbio facultativo? Elas podem escolher se vão ficar ou não? Não, né? Olha aqui, todas estão embaixo, você não vê nenhuma bactéria em cima, diferente da 3. Por quê? Reparem que a 3 está tudo misturado, né? A gente tem tanto em cima quanto embaixo. Ou seja, na 3 a gente tem uma colônia facultativa. Elas escolhem se elas ficam em cima ou embaixo, entenderam? Então, a diferença... Por que a resposta correta é a alternativa C? Porque a C é a única que descreve que são bactérias anaeróbicas, tá? Facultativas. Então, a gente tem na C... Por que não é aqui, ó, estrito? Não. Elas estão ao contrário, elas estão misturadas. Diferente daqui, que não pode ser facultativo, porque na 2, elas estão somente embaixo. Ou seja, elas não estão na superfície, não precisam de oxigênio, porque elas estão o quê? Aqui embaixo. Entenderam a diferença? Tá uma bagunça, né? Enfim, mas é para explicar. Entenderam a diferença? Então, enquanto na 1, a gente tem aeróbio estrito, ou seja, que elas estão somente em cima, tá? Somente em cima. Na 2, a gente tem elas o quê? Somente embaixo. E na 3, a gente tem uma mistura de bactérias. Ou seja, A1 estritivo, somente em cima, ou seja, aeróbio. Ou seja, obrigatoriamente elas precisam de ar, tá? Por quê? Porque elas não estão embaixo, elas estão em cima. A2, a gente só tem elas embaixo. Então, é o quê? Anaeróbio estrito. Ou seja, elas precisam ficar embaixo. Porque elas são anaeróbicas. Elas não precisam de oxigênio, tá? Não precisa. Então, elas estão embaixo. E, por último, aeróbio facultativo. Porque elas podem ficar tanto em cima, tanto embaixo. Elas podem precisar ou não de oxigênio. Entenderam a diferença? Por esse motivo, alternativa correta, letra C, tá bom? Por esse motivo, mas é legal a gente entender um pouquinho sobre o termo, né? O contexto do que é anaeróbio e aeróbico, né? O Enem, ele gosta muito disso. Então, toda vez, só para lembrar aqui, que eu descrever o termo aeróbio, lembram de ar, tá? Aeróbio, ó, ar, aero, lembrem-se de ar e ana, de não, que não precisam de oxigênio, tá bom? Para poder se desenvolverem. Bom, vamos para a próxima aqui. Então, vamos lá. Vamos para uma questão interessante, né, sobre a Covid, né? A questão 99. A questão 99 do Enem de 2024, caderno amarelo, né? Ela descreve pra gente o seguinte, ó.
Eu vou ler o comando já direto no comando. Nessas vacinas, essa proteína viral induz o quê? Então, ele quer saber sobre a proteína viral. Tá. O que ela descreve, né? Do site aí Ciência Viva, né? PT, o que são vacinas. O que são vacinas? A questão, ela escreve o seguinte, indústrias farmacêuticas e instituições científicas têm trabalhado no desenvolvimento de diferentes vacinas contra a Covid-19. Em algumas dessas vacinas, a principal estrutura antigênica é uma proteína de superfície viral chamada espícula, spike em inglês, né? Tá, beleza. Essa proteína só existe em coronavírus, incluindo, né, que foi o que causou tanta estrago na pandemia, infelizmente, né, o SARS-CoV-2, né, ela se liga a receptores de membrana específicos das células humanas por um mecanismo tipo chave-fechadura. Dessa forma, os vírus, né, entram nas células, podendo se multiplicar e acarretar a doença. Tá, a questão, ela quer saber o seguinte: nessas vacinas, essa proteína viral induz a o quê? Essa proteína, o que ela vai induzir? A produção de anticorpos específicos contra os vírus. B, imunidade passiva contra o desenvolvimento da doença. C, alteração genômica para a formação da memória imunológica. D, neutralização direta dos vírus presentes na circulação sanguínea. Ou modificação dos receptores de membrana específicos para o vírus. Pausem o vídeo, tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, ok? Galerinha, pausaram o vídeo e tentaram fazer? Claro, se vocês marcaram a letra A, vocês acertaram, né? Tá exatamente ligada à produção de anticorpos específicos contra os vírus. Gente, a função da vacina é essa, é produzir anticorpos, tá bom? Diferente dos soros antiofídicos, né? Enfim, que já entra em outra coisa. Aqui no caso, a produção de anticorpos contra o vírus específico. Essa é a função das vacinas, tá? Por que não são as outras? Vamos por parte, vamos explicar com calma, porque essa questão é interessante, que é sobre a Covid, né? Algo importante. Imunidade, tá? Vamos ver por que não são as outras. Deixa eu voltar aqui. Imunidade passiva contra o desenvolvimento da doença. Não é imunidade passiva, tá? Gente, imunidade passiva, o que seria imunidade passiva? Imunidade passiva é aquela, por exemplo, da mãe para o filho, dos soros, por exemplo, tá? A questão dos soros. Não entra no caso aqui da vacina, dessa proteína. A gente tá se tratando sobre vacina, gente. O que seria o objetivo dessa proteína? Exatamente trazer anticorpos, né? Se você tá tomando, enfim, uma vacina para você ter anticorpos, para você, quando adquirir aquela doença, você adquirir o quê? Aquela doença de forma mais branda, ou combater e não ter nenhum sintomas e não adquirir. Enfim, aqui no caso da Covid, quando você tá numa guerra, né, gente, pelo menos de forma mais branda, para não matar tantas pessoas igual tava matando. Então, sim, vacina salva vidas, tá? Só enfim. Alteração genômica para a formação de memória imunológica. Gente, não tem... Aqui no caso da vacina, você pode ter uma memória imunológica, sim, para você ter anticorpos, né? Enfim, para combater quando aquela doença real vier. Mas não é alteração genômica para a formação, não mexe nessa questão genômica, tá? Nada a ver. Neutralização direta dos vírus presentes na circulação sanguínea. Você não vai neutralizar os vírus na corrente sanguínea. A ideia aqui é combater esse vírus, ou seja, criar anticorpos para quando esse vírus vir, quando você ter contato com esse vírus, se você já tem aquela memória, né? Se você já tem aqueles anticorpos, né? Da vacina. Quando você for contrair e quando você for, aliás, ter contato com o vírus daquela doença, se você vier a contrair, porque, claro, as vacinas, elas protegem, mas isso não quer dizer que você não vai ter Covid, tá? Até porque muitas pessoas se vacinaram, eu vacinei e tive Covid. Mas, claro, gente, de forma mais branda, né? Não igual, né, matando as pessoas, enfim. É uma forma de você combater aquela doença e de seus anticorpos, o seu próprio organismo, criar anticorpos, né, com aquela memória, ou seja, e combater aquela doença, né, você ter mais soldadinhos, né, enfim, como a grosso modo, para você combater aquela doença e desenvolver com sintomas leves, enfim, né, e criar aquela resposta imunológica, ou até mesmo ter de forma mais branda e assintomática, enfim, para te ajudar, para quando você tiver contato com aquela doença, você tá protegido, enfim,
né? É essa a ideia da vacina, te proteger de um real ataque. Aqueles soldadinhos lá que vão ficar lá naquele seu sistemazinho de memória, vão ficar lá ativados, e quando você tiver contato real com esse vírus, eles vão ativar e vão combater, eles vão pra guerra para te ajudar a você não ficar doente, você ter sintomas leves ou nem ter, né? Você já ter aquela resposta de memória, enfim. Esse é o objetivo da vacina, tá? Então não é a neutralização direto do vírus e nem modificação dos receptores da membrana pro vírus, nada disso, gente. É para todas as vacinas, tá? Essa questão dos anticorpos, ela é muito interessante, né? Como eu posso dizer? Pegar aqueles... É exatamente isso, tá? Das questões dos soldadinhos, fica mais fácil pra gente entender. É você ter aqueles soldadinhos simulados, né? Faz de conta que é os soldadinhos, seus anticorpos, né? Aqui no caso, a produção de anticorpos, você tem registrado lá na sua memóriazinha, né? Depois que você toma a vacina, né? Pra se proteger. Gente, isso era pra ser uma vacina, enfim. Pra se proteger daquilo. E quando você tem contato real com o vírus, você já tem o quê? A sua memória, as suas células de memória, soldadinhos que, opa, tipo, eu já conheço isso aqui, né? Se você já injetou, né, lá na vacina, se você já tem esses soldadinhos aqui para poder combater aquele vírus, quando você tiver o contato com aquele vírus, eles vão o quê? Combater aquele vírus real, esses soldadinhos vão entrar em ação, combater aquele vírus, né, real, o vírus da Covid, enfim, para poder te ajudar para você, se você vier a ter, você vai ter sintomas leves ou nem ter, né? Não vai ser como no caso, né, que infelizmente tava matando várias pessoas. Se você tá numa guerra, se você pode usar uma arma para poder ter lá no seu organismo células de memória para produzir anticorpos, células de defesa para poder combater aquele vírus real, gente, não negue vacina, pelo amor de Deus, né? Assim, é um grande escudo que você tem para se proteger de inúmeras doenças, né? Tanto é que, gente, graças a Deus, viva a ciência, né? Olha o tanto de doenças que as vacinas combatem. Aqui a gente tá tratando de Covid em específico, mas olha o tanto de doenças que as vacinas, né, não erradicaram, né, infelizmente, mas combateram, né? São inúmeras doenças, né, que a ciência, né, as vacinas protegem. Ou seja, você tem lá no seu organismo aquele computadorzinho, aquela máquina enorme, porque, gente, o organismo humano, o corpo humano é assim, é uma caixa de surpresas, né? Então, assim, é algo assim extremamente interessante, né? Incrível. Se você tem aquele soldadinho, se você pode ter algo para te defender, para te proteger, por que não se vacinar, né, gente? Não se vacinar já é pedir para adoecer, né? Enfim. Então, nesse caso, você vai ter aqueles soldadinhos, né? A produção de anticorpos específicos contra o vírus, ou seja, quando você tiver um ataque real, opa, o seu corpo, o seu organismo já tem lá as células de memória e vai falar assim, opa, a gente já conhece isso aqui, vamos lá defender, vamos lá proteger. É exatamente isso, é uma batalha muito interessante para te proteger. Então, gente, é algo muito, muito incrível, né? A questão das vacinas, né? Você tem uma proteção para um possível ataque real, né? Que nem as questões da guerra de defesa, né? Vocês não têm lá, né, os militares que vão treinando para possíveis batalhas, enfim, guerras navais, enfim. Eles não ficam lá para se defender na defesa do exército lá? Então, é isso que acontece no nosso organismo. No nosso corpo, a gente tem lá os soldadinhos que vão ficar lá guardadinhos na nossa memória, que quando vier a acontecer de ter contato com esse vírus, eles, vão lá, estão prontos para o combate lá para poder meter bala lá e proteger vocês, tá bom? É exatamente isso. Viu? Aqui no caso das vacinas, elas servem para isso, né? Aqui tá descrevendo sobre a proteína, mas aqui é por esse motivo que a letra A tá a produção de anticorpos específicos contra o vírus. Esse é o papel dos anticorpos, que são soldadinhos, né? Esse é o papel das vacinas, te proteger de um possível ataque. Ficar lá na memória, lá, para poder te proteger de um possível ataque quando você tiver um real contato com o vírus.
Gente, é muito legal estudar isso, é muito interessante, né? A gente saber o papel das vacinas. E se todo mundo soubesse, tivesse conhecimento, né, da ciência, do papel das vacinas, ninguém negaria a vacina, pelo contrário, né? É algo que vai salvar vidas, né? Se você tem algo para te proteger, não tem o porquê negar isso, né? Enfim, né? Mas é interessante. Vamos para a próxima, né? Então agora vamos para uma questão muito interessante de virologia e imunologia, né? A questão 105, ela traz um tema muito legal, muito interessante, que é do vírus linfotrópico, tá? Das células T humanas. Enfim, o vírus HTLV1, né? Olha só, ela descreve o seguinte, ó. O vírus linfotrópico de células T humanas tipo 1, HTLV1, é um retrovírus do mesmo grupo do vírus da imunodeficiência humana, que é o HIV, né? Ambos são transmitidos da mesma forma e infectam as mesmas células de defesa do organismo, os linfócitos T, A diferença entre eles é que o HTLV1 estimula o aumento da produção desses linfócitos, tá? Enquanto o HIV causa destruição dessas células. Então, enquanto um aumenta a produção desses linfócitos, o outro, que seria o HIV, causa destruição das células. Aí a fonte é o vírus linfotrópico, células T humanas, tipo 1, enfim. Quando suspeitada a infecção, revista Associação Médica Brasileira. Enfim, o comando da questão, tá? Comando da questão, que é a pergunta, escreve pra gente o seguinte, ó, uma possível consequência, então ele quer saber uma consequência da infecção por HTLV1 é o desenvolvimento do quê? Então, de qual doença, ó? A, AIDS, B, câncer, C, diabetes, D, hepatite B ou é hemorragia? Pausem o vídeo, tentem fazer vocês também, vamos ver se vocês vão acertar, ok? Galerinha, pausaram o vídeo e tentaram fazer. Essa questão é muito interessante, tá? Ó, a questão B é um tema atual, né? Que infelizmente muitas pessoas, estão tendo essa doença, né? Que é o câncer, tá, gente? Inclusive, infelizmente, né? A Preta Gil faleceu de câncer, enfim. É algo que, assim, infelizmente está acontecendo com a humanidade. Por que aqui é câncer, tá? Olha só que interessante. Por que não são as outras? A gente tem, o que isso está associado com a AIDS, tá? Com o vírus HIV. A gente tem aqui um vírus, né? Que ele é um vírus linfotrópico de células T humanas, tá? Esse tipo de HTLV, tá? Que é um retrovírus, enfim. Do mesmo grupo, tá? Ele é do mesmo grupo da imunodeficiência humana, que é o HIV. E ela destaca que ambos são transmitidos da mesma forma e infectam as mesmas células de defesa do organismo, os linfócitos T. Qual que é a diferença entre eles? Aí é que tá. Por que não é AIDS? Porque a própria questão já descreveu que existe uma diferença entre eles. Apesar de eles serem do mesmo grupo de vírus, olha só, do mesmo grupo de vírus serem transmitidos... são transmitidos da mesma forma e infectam, né, as células de defesa do organismo dos linfócitos T, aí é que tá. Aqui é que tá a diferença, tá? Ó, a diferença entre eles é que o HTLV1, ele vai estimular o aumento da produção desses linfócitos, enquanto o HIV causa a destruição dessas células. Gente, toda vez que você tem um aumento dos linfócitos, é algo anormal. O que é o câncer, né? É um crescimento descontrolado de células, ou seja, né, aqui no caso está atacando imagina as suas células de defesa crescerem de forma anormal, e aquelas células ruins crescerem de forma anormal, elas vão atacar o seu próprio organismo, né? Aqui a diferença é que enquanto uma destrói, aqui ele tem um aumento da produção dessas células, o aumento de células anormais, e isso é ruim, isso é muito ruim. Então, por que aqui no caso é o câncer? Por que não são as outras doenças, tá? Especificamente, por que aqui é a letra B? AIDS não é, tá? Porque a própria questão já descreveu sobre o HIV a diferença entre eles, tá? Então não é AIDS justamente por isso, porque a questão descreveu a diferença entre eles, ou seja, tá induzindo a uma conclusão de que não é AIDS, apesar do vírus ter ligação sim com HIV, né? E infelizmente pessoas com AIDS, com HIV, podem ter sim câncer também e estão no grupo de risco porque já estão imunossuprimidos, né, perdão, eles já estão fracos, né, com a imunidade fraca, então sim, é um grande risco, inclusive
outras doenças também, né? Por que não é diabetes? Gente, não está relacionado a diabetes, por quê? Tem a ver com a insulina, com a produção de insulina, não é a questão específica da questão. Hepatite B também não, hemorragia também não. Gente, por que é o câncer, né? Justamente por isso. Olha só, a questão chave aqui, ó. Aumento da produção desses linfócitos. Quando você tem um aumento de células, um aumento de produção de células, você tem aí um câncer, né? Um crescimento anormal de células, né? E aqui, o crescimento ruim de células ruins que vão te atacar, né? As células ruins, você vai ter um crescimento exagerado dessas células que, por consequência, vão aí fazer mal, né? No caso da questão dos linfócitos, é leucemia, tá? Que tem a ver com a questão aqui do câncer, né? Da leucemia, porque a gente tem, infelizmente, vários tipos de câncer, né? Aqui no caso, em específico, linfócitos T, a questão da leucemia, tá? Que é o câncer específico que, né, aqui no caso, da própria questão, tá? Então, a diferença, olha só, eu ficaria muito na dúvida, né? Muita gente com certeza deve ter marcado a A, mas não é a A por quê? Porque ele mesmo já descreveu, tá? Ó, ambos são transmitidos, né? A diferença entre eles, né? Então, existe uma diferença entre eles, entenderam? Não é HIV, não é AIDS, apesar dele estar ligado à questão do HIV, ó, imunodeficiência humana, ele está ligado ao HIV, mas não é AIDS, por quê? Ele mesmo descreve a diferença entre eles. Um estimula o aumento e o outro, destruição. Aqui no caso, o HIV causa a destruição. Esse tipo de vírus, o HTLV1, estimula o aumento da produção desses linfócitos. Então, quando você tem um aumento da produção de linfócitos, um aumento, infelizmente, dessas células, se for uma célula boa, ok, mas se você tem um aumento de produção de células ruins que vão atacar o seu próprio organismo, gente, isso, infelizmente, vai ter uma consequência de câncer. O que é o câncer? O câncer. O câncer é um crescimento anormal de células, tá? E por que é muito pesado esses tratamentos de quimioterapia, tá? Infelizmente, para as pessoas com câncer, quem já teve parentes com câncer na família, quem já viveu essa doença sabe o quanto é desgastante, o quanto é difícil aí esses tipos de tratamento. Inclusive no canal até gravei vídeos para vocês, né? Gente, é assim, a quimioterapia, por que ela é tão agressiva, tá? Eu já tive casos de câncer na família e acredito que muita gente não tenha alguém que não tenha algum parente, algum amigo, enfim, que infelizmente é uma coisa que está sendo, que está acontecendo muito, né, na humanidade. E assim, queria para Deus que fosse algo que não fosse tão agressivo, que tivesse uma vacina que combatesse essa doença, porque assim, mal do século, enfim, podia, assim, né, ter mais curas e que não fosse tão agressiva. Por que o tratamento da quimioterapia ela é muito agressiva? Por quê? Porque essas medicações, elas ajudam sim, né, elas atacam. O problema delas é porque elas atacam tanto as células ruins, né, que é o câncer, mas as células boas, então meio que acaba destruindo aí as células, tá? E infelizmente as células boas também, por isso que infelizmente é tão agressivo, por isso que as pessoas que fazem quimioterapia têm que tomar cuidado, têm que cuidar da imunidade sim, tá, gente? Cuidem da imunidade de vocês, pra quem tá com essa doença. Sejam fortes, tá? Enfim, eu sei que é uma luta que não é fácil, mas a gente tem que ter esperança, sim, de curas, tá? E cuidem da imunidade de vocês. Porque assim, por que é tão agressivo no fato de destrói não só as células ruins do câncer, mas as células boas? Ou seja, o que seria o câncer? Um crescimento anormal de células, tá? Então, aqui no caso da questão, por que a letra B? Porque vai ocorrer um aumento dessas células, um crescimento anormal das células. Enquanto no HIV causa destruição delas, aqui no caso, que é o câncer, né, especificamente a leucemia, da questão, vai causar um aumento na produção desses linfócitos, ou seja, um aumento nessas células ruins, ou seja, um câncer, tá? Mas, gente, a gente tem que ter esperanças, né, de um mundo melhor, de curas, acreditar em Deus, na ciência, enfim, nos tratamentos. Quem sabe futuramente, né, com a tecnologia, com o avanço, enfim, espero poder ver um avanço contra essas doenças. Acredito em Deus, na ciência, principalmente, né, na ciência, que
que o ser humano consiga desenvolver tratamentos, que a medicina, né, a ciência, as pesquisas, principalmente da oncologia, consiga investir em tratamentos mais eficazes no sentido de que não seja tão agressivo para a humanidade, né? Que a gente tenha uma possível cura, né? Como se diz, a gente tem que acreditar em dias melhores. A gente não pode acreditar que o mundo está perdido. Pelo contrário, a gente tem que ter esperança de dias melhores e de evoluções, de curas, né? Acreditar na humanidade, acreditar em dias melhores na ciência, na medicina, enfim. Eu acho que isso é o principal. Mas voltando aqui no foco da questão, é a letra B por isso. A diferença, a própria questão ela descreve a diferença do HIV, da AIDS, né, que seria destruição, gente, perdão pelo barulho, enfim, que seria destruição, enquanto um é a destruição dessas células, o outro também é destruição, porque é um câncer, né, mas seria um aumento dessas células, enfim. Um é a destruição, o outro é o aumento. Por esse motivo aqui, que não é a A e sim a B, e sim o câncer, tá bom? Espero de verdade que vocês tenham entendido. E vejo vocês aí nas próximas questões e bons estudos, tá bom? Um abraço a todos!